Cientistas chineses realizam a primeira clonagem de macaco rhesus. Estudo sobre o nascimento do primata retro foi publicado em revista científica nesta terça-feira, dia 16. Retro é um macaco rhesus que nasceu por processo de clonagem feito por pesquisadores da China. Cientistas chineses conseguiram clonar um macaco rhesus com sucesso. A informação foi divulgada no estudo Dissecção do mecanismo de reprogramação e aplicação de substituição de trofoplasto na transferência nuclear de células somáticas de macacos, publicado na revista científica Nature Comunicação nesta terça-feira, dia 16. O documento detalha a experiência de clonar o macaco e aborda os avanços da tecnologia de clonagem. O macaco, nascido em 16 de julho de 2020, agora com mais de 3 anos, ele está bem e crescendo com saúde. Segundo o cientista Falong Lu, o pesquisador é um dos autores do estudo que descreve como o retro nasceu. O macaco é a segunda espécie de primata que os cientistas conseguiram realizar uma clonagem de sucesso. Abre aspas. Nós conseguimos realizar o primeiro clone de macaco rhesus vivo e saudável, o que é um grande passo que transforma o impossível em possível, mesmo com sua eficiência considerada baixa quando comparada com outros embriões fertilizados. Fecha aspas. Disse Lu. Abre aspas. Atualmente nós ainda não conseguimos que outro clone nasça com vida. Fecha aspas. O primeiro mamífero clonado foi a ovelha Dolly em 1996, utilizando uma técnica chamada de transferência nuclear de células somáticas para a criação de clones utilizando óvulos. Nesse processo, os cientistas reconstroem um óvulo que não tenha sido fertilizado ao fundi-lo com núcleos de células somáticas com um óvulo que não tenha núcleo. Foram clonadas, mas a verdade é que a ineficiência continua sendo o maior obstáculo nesse processo, disse Miguel Esteban, o principal investigador do Instituto Guangzhou de Biomedicina e Saúde na Academia Chinesa de Ciências. Ele não estava envolvido no projeto do retro, mas colaborou com os integrantes da pesquisa em outros estudos sobre primatas. A equipe de cientistas localizada em Xangai e Beijing usou uma versão modificada da técnica usada em Dolly em sua clonagem de macacos fasciculares para, então, aprimorar a metodologia para clonar o macaco rhesus. Durante as centenas de tentativas de clonagem que falharam, os cientistas descobriram que a membrana externa que forma a placenta não se desenvolveu como deveria. Segundo Miguel Esteban, para resolver esse problema, eles realizaram um processo chamado de transplante de massa celular interna, que coloca células internas coladas dentro de um embrião não clonado, o que permite que o clone se desenvolva normalmente. A equipe então testou uma nova técnica usando 113 embriões reconstruídos, dos quais 11 foram transferidos para 7 barrigas de aluguel, resultando no nascimento de um macaco. Esse é retro. Zhong e Huan normalmente são descritos como os primeiros macacos clonados. No entanto, o macaco rhesus foi clonado em 1999, utilizando um método de clonagem mais simples. Nesse cenário, os cientistas separam os embriões, o que acontece na gestação de gêmeos, por exemplo. Os cientistas chineses informaram que conseguir clonar macacos pode ajudar a acelerar pesquisas da biomedicina que possuem limitações. A pesquisa em primatas não humanos, que são os mais próximos dos humanos, tem sido fundamental para avanços médicos que podem salvar vidas, como o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. A informação foi apresentada em um estudo durante o painel da Academia Nacional de Ciência, Engenharia e Medicina da China, divulgado em maio.
O uso de macacos em pesquisas científicas é uma questão controversa por causa da preocupação e discussão sobre a ética envolvendo o bem-estar animal. A equipe disse que seguiu as leis e diretrizes chinesas sobre o uso de primatas não humanos em estudos. O uso de macacos em pesquisas científicas é uma questão controversa por causa da preocupação e discussão sobre a ética envolvendo o bem-estar animal. A equipe disse que seguiu as leis e diretrizes chinesas sobre o uso de primatas não humanos em estudos. A Sociedade Real para a Prevenção de Crueldade Animal do Reino Unido disse que possui preocupações éticas e de bem-estar em torno do uso de tecnologia de clonagem de animais, já que a clonagem de animais requer procedimentos que podem causar dor e sofrimento para os animais, além de ter altas taxas de fracasso e mortalidade dos bichos. Ser capaz de produzir macacos geneticamente idênticos pode ser útil, segundo Miguel Esteban. A pesquisa é a prova do princípio que clonagem pode ser feita em diferentes espécies de primatas não humanos e abre portas para novos jeitos de aumentar a eficiência nesses métodos. Macacos clonados podem ser geneticamente modificados em maneiras complexas que macacos selvagens não podem. Isso tem muitas implicações para a modelagem de doenças. Com isso, também existe a perspectiva de conseguir conservar a espécie completa. É extremamente difícil ter sucesso com esses experimentos, já que eles possuem taxa baixíssima de sucesso. Ainda segundo Montoliu, a baixa taxa de sucesso do método de clonagem mostra que não apenas a clonagem humana é desnecessária e discutível, mas caso tentada, seria extraordinariamente difícil e eticamente injustificável.